Eu tenho diabetes desde os 5 anos. Então, o processo assim, de descoberta foi em conjunto com os meus pais, basicamente. Uhum. Então, eu lembro, assim, com alguns flashes, não tenho uma memória tão exata assim, de que eu comecei a ficar meio estranho, ficar com os hábitos alimentares meio complicados, eu começava a passar mal bastante. E aí, bom, a gente passou um ano inteiro indo no médico, tentando descobrir o que era, que é bem mais difícil de descobrir quando a pessoa é criança. E aí a gente descobriu que era diabetes, até porque eu já tenho um histórico na minha família, então, a partir disso, assim, eu fui cuidando e tô aqui até hoje. Sim. E Gabriel, como é que foi nessa época da pandemia, dos picos da pandemia, 2020, 2021? Como é que as coisas foram mais difíceis ali para tentar fazer os tratamentos? Pode contar pra gente? Foram bem mais difíceis. Tem algumas coisas dificultaram. Acho que a primeira coisa é a questão psicológica, né? Que a pandemia foi bem. Deixou todo mundo meio nervoso, meio ansioso, e principalmente quem tinha alguma doença autoimune, que estava no grupo de risco, né? Então, os primeiros meses eu lembro assim, perfeitamente que eu não saía de casa para absolutamente nada. Nem com máscara, nem com álcool gel, eu ficava em casa sempre porque pela precaução, né? Com o tempo passando, assim, as coisas foram melhorando um pouco, mas eu acho que o principal ponto durante a pandemia foi esse, foi a questão psicológica mesmo e a questão de ter que prestar mais atenção, ter um cuidado redobrado com as coisas. Mas também teve dificuldade também com os remédios, porque o acesso à medicação ficou mais complicado justamente por causa do período. Eu pego meus medicamentos no SUS e eles tiveram que fazer assim um trabalho mágico praticamente para conseguir manter todo mundo pegando as insulinas, as fitinhas para medir a glicemia. Então foi um momento difícil que teve que ter não só um trabalho redobrado com as coisas, mas teve que também, assim, eu tive que me reacostumar, porque eu já tenho diabetes há bastante tempo, então a gente já está acostumado a fazer tudo. E foi durante a pandemia que eu percebi de novo que tinha diabetes. E como é que as coisas estão agora, depois a vacinação já ter aumentado bastante, os índices de internação, de morte, já não são mais assustadores como eram antes? Ainda existe, mas não é como era antes. Como é que estão as coisas? Agora eu acho que melhorou bastante, principalmente pelo fato da gente já ter, a gente já sabe lidar um pouco assim com as coisas, a gente já se acostumou também. E a vacina faz total diferença, porque você se sente mais seguro. Como eu disse, a questão do psicológico foi a mais difícil. Então, você saber que você no máximo vai ficar só doente com a vacina, né? Dá uma segurança. Até porque depois de vacinado, eu acabei contraindo Covid 2 vezes, mas a preocupação não foi nem de longe a preocupação do início. Agora, eu acho que as coisas estão caminhando para voltar ao normal, né? O SUS já está funcionando normal, pegando os medicamentos, eu já estou conseguindo fazer tudo que eu fazia antes, normal, sem problema. Já não preciso usar máscara mais para tudo. Tem algumas coisas que é pelo cuidado, né? A gente ainda acaba pegando a máscara e tal. Mas agora, o que eu sinto é as coisas voltando ao normal depois de todo esse período de pandemia.